dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, nesta manhã de domingo, feliz de estar aqui com vocês. Bom dia para vocês também que estão nos assistindo pelo YouTube dos mais diversos lugares, muito bem-vindos. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia. Lembre-se que nós temos programações pelo YouTube na quarta, quinta e sexta, às 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã, pelo Zoom, a Escola Bíblica Dominical, às 10h30, este culto matinal, às 15 horas, a Escola Bíblica Dominical Kids, e depois, às 19h30, nós temos o nosso culto em família pelo YouTube. Vamos lembrar dos motivos de oração para nós estarmos orando hoje, nesse domingo, pedindo a Deus pela saúde da Rejane, da Marilac, do Agnello, da Janice, da Márcia e da Rosa Gorni. Vamos orar, pedir a Deus pela saúde dessas queridas irmãs, desse irmão também. Nós vamos agradecer pelos aniversários do Antônio, da Magali, da Deise, da Sueli, do pastor Flávio, do Vitor, do André, da Neilda e da Magali e do Rogério, como o aniversário de casamento que tivemos, e da Isabelle Mangueira e Rafael, que também fizeram aniversário de casamento. Vamos estar orando pela irmã Maria das Graças e do Jerônimo, né? Pela família deles. Eles têm pedido que Deus alcance a sua família para a conversão. Vamos orar pela Ana Clara, filha da Andréia, e pedindo a Deus pela vida dela. Vamos estar, sem dúvida, orando pelos nossos governantes, como nós sempre fazemos, pedindo a Deus bênção sobre eles, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, pelo nosso Brasil, e também pedindo a Deus que abençoe aqueles que são mais vulneráveis. Lembre-se que nós participamos de várias ações na área social. É um tempo difícil, é um tempo em que muitas pessoas estão passando lutas, dificuldades financeiras. Nós temos ajudado pessoas com cestas básicas, temos ajudado uma instituição que é a Chácara dos Profetas, que trabalha recuperando homens que são dependentes químicos, e nós temos enviado também leite e farinha de trigo para o lar do ancião, para idosos, né? Principalmente leite. Então, se você quiser cooperar com as cestas básicas, você pode depositar aí nos dados bancários da conta da igreja R$ 57,00, que é o valor de uma cesta básica com alimentos para famílias desvalidas. Se você quiser cooperar com a Chácara dos Profetas, eles aceitam doações de alimentos, de roupas masculinas, de roupa de banho, roupa de cama, cobertores e casacos, agora para o frio, e também material de limpeza e de higiene pessoal. E se você quiser cooperar com os idosos do Lar do Ancião, esse retiro de idosos, você pode cooperar com caixas de leite. Então, está aí à sua disposição. Você pode ligar para a Igreja Batista da Freguesia no 32836047, falar com Kátia, secretária, principalmente nas segundas, quartas e sextas. E assim nós estamos materializando o amor que temos pelos nossos irmãos, por aqueles que são os nossos próximos, não é? Então vamos orar agora pedindo a bênção de Deus para esse momento. Logo depois nós vamos ter um momento de cânticos, né, de louvor a Deus, e então a pregação da palavra. Feche seus olhos agora, feche seus olhos, pense em Deus, deixe que as coisas em volta de você agora fiquem para trás e você possa se concentrar no Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, o Senhor tem sido bom para nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que agora nos unja com teu Santo Espírito, tanto para trazer a palavra quanto para compreender a palavra, Pai.
Abençoa as famílias, Senhor, que estão sendo representadas por aqueles que estão participando deste culto, Senhor. Nós não sabemos para onde essas imagens vão, esse som vai, mas é a tua palavra que vai andando, vai caminhando e que pessoas possam ser salvas, Senhor, pela pregação da tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso tempo de louvor de cânticos. Vamos ver. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui da Igreja Batista da Freguesia. É uma honra, um privilégio estar com vocês nessa manhã, apesar da distância, mas em breve estaremos juntos novamente. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco teremos mais uma mensagem do pastor Rogério. Amém? Louvarei.
Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, pela tua imensa bondade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui, colocando, Senhor, esse culto, Deus, em teu altar, Pai. Ele vem, Senhor, do fundo do nosso coração, Pai, para ti. E eu espero que chegue em ti como um aroma suave, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Nos protege das setas de Satanás, Senhor, que a gente possa ter um dia abençoado na tua presença, Pai, e ouvir as palavras, e que isso possa refrigerar nossa alma e renovar nosso fôlego, Senhor. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com a mensagem dessa manhã e logo mais a gente está de volta no culto em família a partir das 7h30 da noite. Até lá. Ok, muito obrigado ao grupo de louvor por esse tempo de compartilhamento do louvor a Deus. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês. Vocês são tão preciosos, que Deus os abençoe. Vamos agora para o momento da palavra. A nossa mensagem de hoje tem como título Prega a Palavra. Prega a Palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Ok? Abriu? Muito bem. Esta mensagem, ela foi, logicamente, pautada no texto bíblico de forma expositiva. Nós vamos apresentar a mensagem a você, mas certamente foi muito inspirador para nós, obras de John Stott e também obras de Ronaldo Lidório, esses dois amados irmãos, importantes teólogos, homens de Deus. Nós nos inspiramos também nas obras deles, ok? Vamos lá. Prega a palavra. Muitas vezes nós tratamos a Bíblia, pensamos na Bíblia como textos bonitos, textos de sabedoria, textos que nos inspiram. Mas muitos bons livros, muitos bons autores podem também nos sensibilizar, podem nos inspirar, podem nos trazer ensinamentos, muitos bons livros. Mas a Bíblia é algo diferente. Lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus, deixada para nós, onde Deus se revela a nós. É a palavra de Deus que conversa conosco, conversa com a gente, fala ao nosso coração. A palavra de Deus é capaz de transformar, é capaz de salvar na sua integridade, na profundidade do seu significado, mas também na questão da própria ação de Deus sobre aquele que está lendo essa palavra, que está ouvindo essa palavra. Por isso é tão importante pregar a palavra. Tenho me preocupado muito, e de vez em quando falo nisso, com um ou outro teólogo que começa a dizer assim, não, a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser reinterpretada, precisa ser reescrita. Nem tudo que está aqui deve ser levado a sério. Queridos, isso é uma falácia. Entenda isso. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não perde o seu significado, o seu valor, a sua importância, a sua contextualização. Ela não perde. Os valores que estão contidos aqui são os valores e as orientações de Deus para você, para que você possa encontrar salvação, se arrepender dos seus pecados, conhecer quem é Jesus, o Jesus, Filho de Deus que morreu na cruz, e quando você crê nele, você é salvo para a vida eterna. Quando a palavra é pregada com franqueza, com sinceridade, ela é capaz de tocar o mais empedernido coração, transformar a vida mais devassa, aquele que debocha, aquele que descrê,
Aquele que se ri das verdades de Deus pode ser abalado, pode ser mudado, pode ser salvo e transformado. Salvo para viver eternamente no céu e não no inferno. Por isso é tão importante que a palavra de Deus seja pregada, continue a ser pregada. Muitas pessoas estão procurando pregações e palavras que não as confronte, mas que seja palatável, de digestão fácil, suave. Há tantos que estão procurando ouvir de falsos profetas, de falsos evangelhos, aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. A palavra de Deus traz para você aquilo que você precisa ouvir, confronta os seus pecados, lhe oferece o caminho para a salvação e ajuda você a trilhar esse caminho. Vou contar uma experiência para vocês sobre uma pessoa que certamente não se importa que eu conte, porque essa pessoa mesmo já testemunhou muitas vezes da sua experiência de conversão. Talvez você conheça. Morava aqui na Ilha do Governador um casal muito querido, Maria José, médica, e Léo, seu esposo, um homem elegante, um homem que tinha uma forma de falar muito elegante. Muito bem. Maria José se converteu, conheceu Jesus, conheceu a palavra, e então Maria José aceitou Jesus como seu Salvador. Isso há muitos anos. Mas o Léo, seu esposo, resistiu, encarava até com uma certa zombaria a palavra de Deus e a conversão da sua esposa. Era alguém que se sentia muito autossuficiente, não precisava daquilo, tinha outro estilo de vida que não fosse do caminho de Deus, e estava muito bem, não precisava de nada, tinha uma situação financeira muito confortável. Zombava um pouco da possibilidade, da necessidade de conhecer a palavra de Deus e de aceitar Jesus como Salvador, muito menos se importava com se arrepender dos seus pecados. Muito bem. Um dia, um pastor lá de Recife, que faleceu recentemente, pastor Miqueias da Paz Barreto, um homem de Deus, um homem conhecedor da palavra de Deus, um grande orador, um grande pastor, um homem que pastoreava realmente o seu rebanho, conferencista, um homem de Deus. Foi convidado a ir à casa de Maria José e Léo. Foi convidado, eles moravam numa casa muito bonita, muito grande, bastante luxuosa. E lá foi o pastor Miqueias, e Léo, como um bom anfitrião, o recebeu sem problema nenhum, seguro de si, de que não queria aquela palavra, não desejava, não precisava. E ali, esse pastor Miqueias da Paz Barreto, ele começou a conversar com eles, um homem também com grande traquejo social. E ali foi conversando com Léo, e chegou ali à tarde, e a tarde foi correndo, e o pastor Miqueias foi falando da palavra de Deus, citando textos, citando as verdades bíblicas, citando a necessidade de arrependimento de pecados e o plano de salvação oferecido por Deus com amor na morte do seu Filho, a morte no lugar dos nossos pecados, vencendo na cruz e na ressurreição. Foi ali contando. E aquele homem, talvez fosse sentindo o poder desta palavra, mas ele se manteve inabalável. Não se deixava afetar, aparentemente, foi ouvindo, aquilo foi entrando na sua mente. E quando o pastor Miqueias estava por sair já da sua casa no anoitecer, começando o sol se pôr,
ele disse para o Léo, o pastor Miqueias disse para o Léo: Léo, tão certo como o sol está se pondo e como o sol vai se levantar amanhã de manhã, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Jesus como Senhor e Salvador, como diz essa palavra, você vai para o inferno. Ele era um homem assim, bem positivo. O Léo ouviu aquilo, ficou assim um pouco indignado. Como é que esse homem entra na minha casa para me dizer isso? Pastor Miqueias foi embora. O Léo começou a pensar em tudo aquilo que ele havia escutado daquele homem. Começou a pensar naquela afirmação: ainda que o sol se ponha, tão certo quanto o sol se põe agora, tão certo quanto o sol vai levantar amanhã pela manhã, se você não se arrepender do seu pecado, se você não crer nessa palavra, crendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Aquele homem ficou pensando. E o Léo conta que ele ficou ali se debatendo na cama a noite inteira. A noite inteira. Aquela palavra ficou batendo na sua mente, ficou mexendo com ele, afligindo. No outro dia, aquele homem, Léo, não teve saída, porque aquela palavra quebrantou seu coração. E a partir dali, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Declarou isso ao pastor Miqueias e a sua vida foi salva, transformada. O poder da palavra. O poder da palavra. Por isso é tão importante pregar a palavra, continuar pregando a palavra. E eu quero dizer para você o seguinte: eu estou falando isso, prega a palavra, para você que é maduro, que é idoso, que é um crente experiente. Porque às vezes a gente vai ficando mais velho, mais experiente, mais seguro, e a gente vai se acostumando com essa palavra. Ela vai perdendo o sentido de novidade, a gente vai deixando para lá. Sabe como aquelas pessoas que passam por uma rua todos os dias e acabam se acostumando com a cena, e um dia ela passa naquela mesma rua com uma outra pessoa junto dela e a pessoa diz assim: nossa, que árvores lindas que tem nessa rua. E você diz assim: ih, é mesmo? Eu nem me lembrava, nem notava mais isso, sabe? Isso é um perigo. Acostumar. Você não se acostuma com a palavra. Você precisa lê-la com aquele sentimento de que vou encontrar algo novo hoje para a minha vida. E ainda que você encontre e não pregue a palavra, você não terá cumprido a sua missão. Você mais experiente, você líder, você crente de longa data, pregue a palavra. As pessoas estão carentes disso. Como disse o pastor Miqueias para o Léo, as pessoas estão indo para o inferno se não conhecerem essa palavra. Mas estou falando para você jovem também, adolescente, criança. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa compreender que só há salvação para que você passe a eternidade no céu. Só existe salvação se você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, e se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para uma vida toda. Prega a palavra. Esse texto aqui de Timóteo, 2 Timóteo e 1 Timóteo e Tito, são as cartas pastorais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essas 3 cartas, são ditas pastorais. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Timóteo era um jovem. E Paulo já era um ancião. Numa das suas viagens missionárias, provavelmente a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo passou num determinado lugar e lá conheceu a família de Timóteo, conheceu a Timóteo.
E o mais provável é que Timóteo tenha conhecido o evangelho através de Paulo e aceitado a Cristo ali, ouvindo Paulo pregar na sua viagem missionária. Bom, Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego, portanto um gentio, era um casamento misto ali. E Timóteo, desde o início da sua vida cristã, se mostrou uma pessoa especial, uma pessoa que tinha na palavra de Deus a grande ensinadora do seu modo de vida, a grande manifestação de Deus para que ele conhecesse a vontade de Deus na sua vida e ele compreendeu a palavra de Deus, ele recebeu a palavra de Deus, ele creu em Jesus como seu Salvador. Timóteo era também um rapazinho extremamente tímido. O texto deixa isso muito claro, ele tinha suas limitações, assim, com relação à sua capacidade relacional, era tímido. Mas ele também era uma pessoa boa, tão boa, que pelo texto bíblico a gente entende que Timóteo era muito querido das pessoas que o rodeavam. Ele se fazia querido, era um menino bom. Mas Paulo reconheceu naquele jovenzinho, tímido, bom, reconheceu que ele tinha uma unção especial de Deus. E Paulo então começa a investir naquele jovem. Posteriormente, sua mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se tornou uma crente também. E numa das suas viagens, Paulo convidou aquele jovem Timóteo para acompanhá-lo na sua viagem missionária. E Timóteo foi. Timóteo, então, foi sendo ensinado, foi sendo mentoreado por Paulo. Foi sendo discipulado, literalmente, pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, sempre orientado por Deus, foi trabalhando aquele jovem Timóteo, a ponto de levar Timóteo a ser o pastor, ainda que jovem, da igreja de Éfeso, uma igreja tão importante, com tantos problemas. Mas ali Paulo confiou a ele a igreja de Éfeso. Muito bem, essa carta que Paulo, agora, segunda carta a Timóteo, Paulo escreve a ele, de forma pastoral, já bem velho para a época, né? A expectativa de vida das pessoas era bastante pequena naquela época, não era longa. Paulo era idoso para a época. Paulo era uma pessoa que havia sofrido muito pelas perseguições que sofrera durante o seu tempo de quase 30 anos aí como missionário viajando pelo mundo, pregando o evangelho, com isso sendo apedrejado, às vezes açoitado, sofrendo naufrágios, sofrendo muito, preso algumas vezes ali. Paulo estava bastante alquebrado. E quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, este jovem, Paulo provavelmente está preso em Roma. Com certeza está preso, muito provavelmente preso em Roma. E Paulo percebe que os seus dias estão no fim. Paulo percebe que está sendo julgado por um júri viciado, um júri corrupto. Já viram julgamentos com júris corruptos, com relatores corruptos, com presidentes do tribunal corruptos? Pois é, Paulo está sendo aqui julgado por um tribunal corrupto, tribunal de Nero, e sendo também julgado de forma que as pessoas haviam abandonado Paulo. Paulo está preso, percebe que vai ser executado, e ele escreve essa carta ao seu querido filho na fé, Timóteo. Nesse ambiente, este homem que está numa masmorra, às portas do corredor da morte, da prisão romana em Roma, ele era uma prisão extremamente escura, a prisão romana no seu nível mais
próximo da morte, era apenas um quarto sem janelas, sem porta, apenas com um buraco no teto por onde entrava algum ar, por onde jogavam comida para ele, alguma comida, alguma água, perdão, alguma água. Ali estava Paulo. E Paulo escreve essa carta, e essa carta chega até nós. Uma carta de um experiente crente, um homem de Deus, motivando, orientando um líder jovem, um jovem crente. Então, nesse contexto, eu vou ler o texto agora que está aqui em Timóteo 4, de 1 a 8. 8 versículos, tá bom? Ok? Preste atenção, vamos lá. Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse texto, escrito a Timóteo pelo apóstolo Paulo, próximo da sua execução, tem coisas importantíssimas para dizer para você, você que é maduro e você que é jovem. Vamos vendo versículo a versículo, expositivamente. 2 Timóteo 4:1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele começa essa palavra para Timóteo dizendo assim, olha, conjuro-te. A palavra conjuro-te quer dizer o seguinte, olha, testifica sob juramento. Jure que testifica da palavra de Deus. Jure. Você já viu aquela cena tão comum nos julgamentos que são televisionados nos filmes? Quando uma testemunha vai testemunhar, aparece alguém, principalmente nos Estados Unidos, põe uma Bíblia e a pessoa põe a mão em cima daquela Bíblia e a pessoa pergunta, promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? E a pessoa diz, prometo. Aquilo é conjurar, testificar sob juramento. Muitas pessoas fazem isso e acabam dizendo mentiras, né? Acabam dizendo é o perjúrio, o crime do perjúrio. Mas Paulo está dizendo àquele jovem, olha, jure perante Deus e Cristo Jesus. Quando ele diz isso, olha, jure perante Deus e Cristo Jesus, ele está dizendo da importância de que ele tenha uma vida, ele tenha uma história, ele tenha um compromisso que está urgente, e é importante porque é debaixo da presença de Jesus, o Filho de Deus. Quem é esse Jesus? E aí ele vai dizer, esse Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo,
Jovem, você precisa se comprometer, testificar sob juramento, sobre a palavra de Deus. Faça isso por Jesus, o Salvador. Faça isso porque Jesus é importante. Jesus é tudo. Nós precisamos fazer o nosso compromisso e cumprir o nosso compromisso com a palavra de Deus por Jesus, que morreu na cruz por nós. Isso é fundamental, isso é importante. Valorizar a palavra, porque toda a palavra está centralizada no Jesus da cruz. No Jesus da cruz. Segunda razão porque é importante que ele pregue a palavra, Tomé, o jovem, está escrito aqui no versículo 2, prega a palavra, insta. Essa palavra insta é uma palavra que tem um fundo militar que diz assim, esteja pronto sempre a pregar essa palavra, quer seja oportuno, quer não. E a gente fica pensando, poxa, Paulo está dizendo para a gente pregar a palavra, quer seja oportuno ou não, quer dizer que a gente vai ser um chato? Tem que pregar quando a pessoa não tem a menor condição de ouvir naquele momento, ou não está interessada? Não, não é isso. Ele está dizendo assim, esteja tão preparado, tão contextualizado, tão conhecedor dessa palavra, estude a palavra, para que você possa pregar em todas as situações, testemunhar da palavra de Deus e do plano de salvação em todas as situações, a tempo e fora de tempo. Quando você estiver numa situação difícil, fora de tempo, ainda assim, você conhece tão bem essa palavra, você está sendo tão criativo, você está sendo tão contextualizado, que ainda assim você pode testemunhar da palavra de Deus. E o texto continua dizendo ao jovem Timóteo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, tenha a coragem de apontar e orientar para que a pessoa não erre. Tenha coragem e tenha a disposição de dar apoio. Exortar é dar apoio, exorta. Com toda a longanimidade, ou seja, faça isso com a maior paciência. Com um ânimo longo, não desista, mas pregue a palavra. Com longanimidade e doutrina. A doutrina é a boa palavra. A doutrina é a forma correta de conhecê-la e interpretá-la. Faça isso de forma correta, dentro da palavra de Deus, jovem Timóteo. E aí no versículo 3 ele diz assim, pois haverá um tempo em que não suportarão. O que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo a Timóteo? Olha, Timóteo, pregue a palavra por causa de Cristo. Timóteo, pregue a palavra a todo tempo, com paciência, com conhecimento dessa palavra, apoiando as pessoas, sustentando as pessoas. E agora diz assim, pregue a palavra, Timóteo, porque isso é urgente, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Queridos, isso aqui fala de um tempo que acontece, que está acontecendo. Há pouco tempo eu vi um encontro de pessoas que estavam dedicadas a alguns personagens conhecidos, deputados, líderes, que estavam juntos, empenhados em destruir a moral judaico-cristã. Um deles levantou a Bíblia e diz assim, nós precisamos destruir essa palavra, com todas as letras. E disse assim, esse povo evangélico acredita nessa palavra, eles têm segurança nessa palavra, nós precisamos destruir isso. Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou.
Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Grande parte das pessoas não quer ouvir a sã doutrina, não quer ouvir a palavra, não quer ser confrontada com o seu apego, o seu amor ao pecado, não quer ser confrontada. Então essas pessoas que não querem ser confrontadas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o caminho da salvação, elas começam a procurar reuniões, começam a procurar pregadores, falsos mestres, que fale para eles o objeto da sua cobiça, do seu desejo. Eu não quero ouvir a boa palavra de Deus, a sã doutrina do Evangelho, eu não quero. Eu quero ouvir o que eu quero. E como eles querem ouvir o que eles querem, porque eles não suportam a palavra de Deus, eles começam a se cercar de mestres segundo as suas cobiças. Por isso é tão importante pregar a palavra, porque a palavra é Cristo, e Cristo é a salvação. Cristo é a salvação. É importante pregar porque só a palavra de Deus corrige, exorta e transforma. É importante pregar porque o tempo está acabando. E as pessoas não estão suportando tantas vezes ouvir a sã doutrina, ouvir a palavra de Deus, mas só a palavra de Deus tem um caminho para a salvação dessas pessoas. E as pessoas estão procurando, então, as suas próprias cobiças. Ouvir falsos mestres, ouvir o que está na moda, que lhes agrada. E o texto, então, vai dizer que essas pessoas procuram mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa expressão, sentir coceira nos ouvidos, é como quem procura novidades. Novidades prazerosas, gostosas, fofocas, maledicência. Sabe aquela história da pessoa que está com o ouvido sempre em pé, que quer ouvir as novidades, mas não quer ouvir o que importa? Então, quem é que pode pregar a palavra? Serão as escolas? Não. Será o governo? Provavelmente não. Quem pode pregar a palavra é aquele que conhece a palavra e que foi transformado por ela. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, é você que precisa pregar. Versículo 4. E diz que essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A fábula é uma história irreal. Existem muitas histórias que são baseadas em fábulas, né? Como os Três Porquinhos, como Chapeuzinho Vermelho. São fábulas, são contos, né? Então o texto diz aqui, né, 2000 anos atrás, olha, as pessoas elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir as fábulas. Só que as fábulas não são capazes de trazer salvação a ninguém, não são capazes de transformar os indivíduos, não são capazes de salvar e tirar as pessoas de um caminho inexorável para o inferno. Uma vez, o próprio apóstolo Paulo ouviu uma pergunta do carcereiro de Filipos: que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como crer no Senhor Jesus Cristo se não houver quem pregue a palavra? Versículo 5, então o texto vai dizer assim: tu, porém, sê sóbrio. Essa palavra sóbrio aqui tem o sentido de não embriagado. Não embriagado. Ser sóbrio. Ou seja, não perde o rumo das coisas. Não fica desorientado. Não fique desorientado. Não fique embrutecido, insensível como os bêbados. Sem juízo como os bêbados. Tu, porém, jovem, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio, se mantém sóbrio. E diz assim: se mantém sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Paulo havia sofrido
muitas aflições por conta da pregação do Evangelho. Porque naquela época também havia aqueles que não suportavam ouvir a verdade. Queriam ouvir os falsos mestres. Mas Paulo sabia da sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, ele sabia disso. Senão elas iriam para o inferno. E então, agora Paulo está preparando aquele jovem Timóteo, preparando os jovens, dizendo: sejam sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Evangelista não é só para pastor, evangelista é para todo crente, é aquele que leva o evangelho, que prega a palavra, que compartilha a palavra, que leva a mensagem de salvação. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, ou seja, completamente o teu ministério. E você fica aí com uma pergunta. Tu, porém, qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Você já pensou nisso? Que Deus deu um ministério a você e você talvez diga assim: ah, pastor, mas ministério é só para pastor. Não. Deus deu um ministério para você, um sacerdócio para você. Deu. Deus deu um dom para você utilizar, mas deu para você voz, para que você pudesse pregar a palavra. O ministério é seu, Timóteo. O ministério é seu. Mas eu sou tímido, Timóteo também era. Mas eu não tenho muita experiência, Timóteo também não tinha. Mas Timóteo era um crente. Timóteo sabia falar. Timóteo sabia que Jesus Cristo era o seu Salvador. Ele tinha se arrependido dos seus pecados. E o apóstolo Paulo, com toda a sua experiência, foi dando funções a Timóteo, foi desafiando a Timóteo. Timóteo foi acertando e errando, mas ele foi caminhando, foi crescendo. E aquele Timóteo, aquele jovem, se tornou o líder, o pastor de uma das mais importantes igrejas da Ásia, Éfeso. Então, lembre disso, que dias sombrios estão acontecendo hoje em dia. Você lembre que hoje, mais do que nunca, há pessoas que não suportam a sã doutrina. Há pessoas que querem se cercar de falsos mestres. Há pessoas que estão envolvidas com as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir novidades, autoajuda, tudo muito bonito, tudo muito perfeito, mas não estão interessadas em ouvir o Evangelho. Ainda assim, prega a palavra. É essa a orientação de Deus, prega a palavra. Seja evangelista. Cumpre cabalmente o ministério que Deus te deu. Talvez você esteja fugindo do ministério que Deus te deu há muito tempo. Você sabe que o Senhor te chamou, mas você foge. Mas é dia de agir como Timóteo e ouvir daqueles que são mais antigos, daqueles que estão liderando, que você precisa se preparar para ser um líder na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, alguém que prega a palavra. Aí o texto vai agora caminhando para um momento em que Paulo vai dizer a essa pessoa: ser sóbrio. Quando ele diz isso, ele está dizendo: seja diferente. Corra o risco, tenha coragem de ser diferente. Se todos estão embriagados pelas novidades, estão embriagados pela visão tão carnal desse mundo, seja sóbrio, seja diferente, seja você. Essa é a obra da sua vida. É a obra da sua vida. O texto então vai caminhando e agora no versículo 6 Paulo vai contar algo para Timóteo, para inspirá-lo também, né? Porque ele já disse a Timóteo que ele deve fazer isso, pregar a palavra perante Deus e Jesus Cristo, pregar a palavra porque é urgente por todas essas razões, e agora ele vai contar sobre si mesmo para ele, para Timóteo. Diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado.
Muito bem. Lembre aqui o que Paulo está dizendo olha, quanto a mim, eu estou sendo oferecido como sacrifício. A libação era uma forma de sacrifício líquido, se fazia com vinho, com sangue, e ele certamente está se referindo ao sacrifício que ele seria submetido quando fosse degolado, como provavelmente foi dali a pouco tempo, e o seu sangue seria derramado. Agora é interessante ele dizer, eu não estou sendo degolado, estou sendo morto, executado pelo louco Nero. Não, ele está dizendo que ainda que me matem, eu estou sendo oferecido como sacrifício a Deus. Valeu a pena. Ninguém pode fazer mais do que isso, do que tirar a minha vida nesta terra. De qualquer forma, se tirarem, eu estou sendo oferecido como sacrifício a Deus. E o texto diz assim, e o tempo da minha partida é chegado. Preste atenção, essa palavra tempo aqui, e o tempo da minha partida é chegado, essa palavra tempo, aqui no grego, na língua original, é kairos. Normalmente, quando se trata a questão do tempo humano, se usa a palavra grega cronos, o tempo humano. Quando se usa a palavra tempo kairos no grego, isso está se referindo ao tempo oportuno. Mais do que isso, até o tempo que Deus determinou, o tempo de Deus. Ele está dizendo, eu não estou sendo executado, eu não estou sendo executado, mas eu estou sendo oferecido em sacrifício a Deus, e tem mais, é no tempo dele. É o tempo dele, não é o tempo dos homens não, Timóteo. Não estou sendo executado por causa de Nero, embora ele tenha o poder e seja louco e sanguinário. Eu estou sendo executado no kairos de Deus. E o texto ainda vai mostrar que quando ele diz o tempo da minha partida, essa palavra partida é a palavra grega analises, que quer dizer eu estou sendo solto das amarras como um barco que vai navegar para o seu próximo porto. A palavra analises era utilizado para, por exemplo, dizer assim, quando uma pessoa dos soldados romanos desmontava uma barraca e saía levando a barraca, soltava aquelas cordas que esticavam a barraca, aquilo era analises. E também quando soltava o cabo da nau, as cordas que soltavam um barco pelo mar afora, aquilo era analises, era a partida do barco. Então ele está dizendo aqui, pelo contexto, que ele está partindo, as amarras desta vida estão sendo soltas, e ele está navegando para o porto do céu. Paulo então agora vai dizer assim, olha, combati o bom combate. Duas coisas muito interessantes. Ele está usando uma linguagem militar e ele está dizendo que a vida cristã foi um combate. E né? Paulo mesmo, em outras situações da sua vida, diz que a luta entre a carne e o espírito se processa todo o tempo. É um combate. Mas Paulo diz que é o bom combate. É o bom combate. Combater, lutar, pregar, lutar pelo evangelho, lutar pela palavra, lutar pela boa doutrina, lutar por viver e fazer a vontade de vida, a vontade de Deus, ainda que seja um combate, é bom. É bom. É bom porque é esse combate que mostra aquele que se arrependeu dos seus pecados, que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e que desempenha a missão de Deus para a vida dele. Interessante que essa palavra combati o bom combate, ela pressupõe que ele está dizendo combati o meu bom combate. O texto aqui pressupõe o meu bom combate. Ele não delega o combate
a ninguém. Ele não põe a culpa do combate em ninguém. Ele não transfere responsabilidades e nem transfere consequências a ninguém. É o meu combate. Muitas vezes nós temos vivido situações em que a gente transfere a necessidade de combater o mal, combater com a carne, a outros. Mas o combate é meu, o combate é seu, cada um tem o seu combate. E quando você combate por uma boa causa, como é a salvação, é um bom combate. É um bom combate. E Paulo diz isso com todas as letras, combati o bom combate. E aí ele diz assim, completei a carreira. A carreira aqui tem o sentido, a carreira aqui tem o sentido de uma corrida de um atleta nas Olimpíadas, né? Ali naquelas regiões ali havia as Olimpíadas de Atenas, né, as Olimpíadas gregas, e havia as Olimpíadas istmicas, que ficavam no istmo, ali da parte ocidental do mar Egeu, havia Olimpíadas. Então o povo conhecia muito bem aquela questão dos Jogos Olímpicos. Então agora ele está usando aqui uma linguagem esportiva, né? Como quem diz assim, olha, eu completei a carreira, eu disputei essa corrida e eu cheguei, eu completei, eu fui vitorioso, ainda que eu tenha que ter me dedicado, ainda que eu tenha que ter sofrido, combatido um bom combate, mas eu completei, eu não abandonei a minha corrida no meio do caminho, né? É algo assim de contentamento. Paulo não está amargurado aqui, Paulo está contentado. E, perdão, e finalmente ele diz assim, guardei a fé. Guardar a fé. Você já colecionou alguma coisa? Você já colecionou? As pessoas têm mania de colecionar coisas, né? Eu conheci uma pessoa que tinha mania de colecionar lápis. Lápis de empresas, tinha uma coleção enorme de lápis. Conheci uma outra que tinha a mania de colecionar canivetes. As crianças às vezes colecionam figurinhas de jogadores, Copa do Mundo, né? E elas colecionam aquilo, é um tesouro, né? Paulo colecionava a fé. As pessoas guardam essas coisas todas como se fossem tesouros, mas Paulo pensava assim, olha, o meu tesouro é a minha fé, guardei a minha fé, guardei a minha fé. Eu vivi um combate, eu vivi uma corrida, mas eu não perdi a fé, eu guardei a fé, Que coisa linda, né? Que coisa linda. Paulo guardou a sua fé. O versículo 8, então, vai dizer, finalizando aqui, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa aqui não é aquela coroa de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Como ele está falando em linguagem de Olimpíada, de jogos, né? Ele está se referindo àquela coroa de louros. Lembra daquela coroa de louros que é concedida aos vitoriosos? Aos vitoriosos eram de folhas mesmo, eram galinhos de oliveira, de folhas. Paulo está se referindo a essa coroa, né? A coroa da justiça está guardada. Ele lutou, ele pregou a palavra, ele defendeu o evangelho, e ele está dizendo isso para Timóteo, aquele jovem, para que ele entenda que apesar de todas as lutas, fazendo a vontade de Deus, apesar do fato de que eventualmente a gente tem que lutar contra a maré, apesar da dificuldade de enfrentar o sentimento das pessoas que não suportam a verdade, que querem ouvir fábulas, que têm cobiça por ouvir só o que elas querem ouvir, e a gente encontra isso em todo lugar, encontra na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Ainda assim, com todas as lutas, ele combateu um bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé, e ele sabe que agora ele vai receber a coroa da justiça, o prêmio. A coroa da justiça é o prêmio.
E aí ele diz, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor é o reto juiz e me dará naquele dia. Queridos, a gente pode não fazer nada disso. Pode não fazer nada disso. Agora lembre do seguinte, o fato da gente não fazer nada disso, se não fizermos, não mudará o fato de que nós teremos que nos encontrar com o reto juiz. Não muda. Não muda. Se não fizermos, se não dermos atenção para isso, ainda assim encontraremos o reto juiz, aquele que julga quem completou a carreira, aquele que julga quem realizou o bom combate, aquele que julga quem guardou a fé. E o grande perigo é não receber a coroa da justiça. Nós só iremos para o céu se recebermos a coroa da justiça, da justificação do Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Lembre-se disso, da importância de tudo isso que está aqui. E aí ele diz assim, que essa coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e aí diz assim, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, nós receberemos a coroa da justiça. Todos aqueles que amam a espera, a perspectiva da vinda de Cristo para julgar. Interessante que Paulo está aqui e a gente percebe claramente que ele continua na expectativa da volta de Cristo. Ele continua na expectativa. E ele pensa, pode ser que ele volte antes da minha morte. Mas não importa, Jesus não voltou antes da morte dele, mas Jesus está voltando, Jesus vai voltar e ele, como todos aqueles que amam a segunda vida de Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que creem no Senhor Jesus, eles receberão a coroa da justiça. É importante pensar, mas poxa, as pessoas amam, os crentes amam a segunda vinda de Cristo, vai ser um evento tão dramático. Pois é, mas a volta de Cristo, ela amedronta e envergonha aqueles que não creem, que não se arrependeram. Mas ela é amada pelos que creem, é a coroa da justiça para todo aquele que ama a Cristo, que crê em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e ama porque está seguro que na volta de Cristo receberá salvação, a coroa da justiça. Então, aqui Paulo, lá em Filemon, versículo 9, se auto-intitula Paulo o Velho. Ele escreve isso. Paulo aqui, Paulo o Velho. Esse Paulo o Velho, na realidade, ele está ali transmitindo a tocha do Evangelho para o jovem Timóteo. Lembra daquela figura das Olimpíadas em que pessoas vão percorrendo distâncias e passam a tocha umas para as outras e elas vão continuando? Ou numa corrida de revezamento, as pessoas passam um bastão, revezamento 4x4, e aí o próximo vai já descansado, vai continuar correndo. Muito bem, Paulo aqui, o velho, está transmitindo a tocha do Evangelho para o jovem Timóteo. E eu quero lembrar algo para vocês. Você, ancião, líder, você maduro, líder, o tempo vai passando, todos nós estamos vivendo, graças a Deus. Agora, lembre-se que o Deus da história transmite a tocha do Evangelho de geração em geração. E você, jovem, você, adolescente, você, criança, é você que vai receber a tocha do Evangelho e que vai continuar correndo, que vai continuar pregando a palavra. Da mesma maneira que Moisés fez com Josué, lembra que Moisés passou a liderança do povo de Deus para Josué e Josué entrou na terra prometida. Da mesma maneira que Davi passou a tocha para Salomão e Salomão
construiu o templo e Salomão deu continuidade à vontade de Deus no meio do seu povo. Da mesma maneira que o profeta Elias passou a tocha para Eliseu, e Eliseu continuou profetizando e fazendo a vontade de Deus. Está chegando o tempo, aliás, já é o tempo, de ir passando a tocha para você, jovem. Para você, Timóteo, para você. Nós continuaremos pregando a palavra, nós continuaremos vivendo o evangelho, mas é hora de você entender o seu lugar no reino de Deus. É hora de você cabalmente cumprir o seu ministério e fazer o trabalho de um evangelista. É hora de você fazer. Insta a tempo e fora de tempo. Ao morrerem os líderes, né, da geração anterior, é muito urgente que os líderes da nova geração se levantem. As gerações precisam ser sucedidas de outras gerações que se disponham a lutar o bom combate, de guardar a fé, completarem a carreira, e isso está diretamente sendo falado para você. É você mesmo, é você mesmo. Você jovem, você moço, você moça, você adolescente, você criança. Você precisa se conscientizar que chegou a hora. Porque fazemos isso por Jesus Cristo. Fazemos isso porque é urgente. E nós precisamos pregar a palavra. Paulo velho, então, ali naquela masmorra de Roma, ele é levado, aquele homem alquebrado, né? Aquele homem gasto pelas lutas, pelo bom combate, gasto pelos chicotes, gasto pelos apedrejamentos, gasto pelos naufrágios, gasto pelas injustiças, pelo tempo preso, aquele homem é levado finalmente, conforme a tradição, para o cepo e é degolado pelo carrasco romano. Mas se ali estava um homem envelhecido, desgastado, ali cai aquele homem, levanta-se no céu, um príncipe. Num piscar de olhos, um portador da coroa da justiça. Um portador da coroa da justiça. Paulo está no céu. Paulo vive o gozo do reino de Deus e da presença de Deus. E aquela última palavra dita por Paulo para o jovem, tímido Timóteo, ela continua ressoando pelo tempo e ressoa hoje dentro da sua mente, do seu coração. Lembra da palavra? Prega a palavra. Jovem, prega a palavra. A tocha está com você. Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Vamos entregar o nosso ministério a Deus. Vamos entregar os nossos dons a Deus. Vamos realizar a obra de Deus. Vamos obedecer a Deus. Vamos lutar um bom combate. Prega a palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa porque tantas vezes nós desejamos fazer, nós queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal, ou acabamos nos encolhendo na timidez, na falta de ousadia, na acomodação, na zona de conforto. Senhor Deus, desperta-nos, Senhor, para o ministério que o Senhor deu a todos os crentes. Desperta-nos, Senhor, eu te suplico. Que as gerações estejam, Senhor, prontas para dar continuidade à pregação da tua palavra. Porque não há outro, Senhor, que tenha a palavra de salvação, senão a tua palavra, a palavra de Jesus Cristo.
Senhor Deus, abençoa os nossos jovens que são tão queridos, tão valorosos. Abençoa os adolescentes, abençoa as crianças, Senhor, eu te suplico. Abençoa o Senhor, que essa geração faça diferença, Senhor, e prepare o caminho para a volta de Cristo, Pai, eu te peço. Senhor Deus, abençoa todos os componentes da nossa igreja, abençoa os membros da nossa igreja, abençoa esses que estão nos ouvindo, Senhor, que estão buscando a Tua palavra e buscando a Tua vontade, Senhor. Faz um milagre na vida de cada um, Senhor. Que nós possamos sair dessa pandemia, desse tempo de afastamento social, dessas lutas, desse enlutamento pelas mortes, da doença, mas que a igreja saia fortalecida, Senhor, resoluta, Senhor, em defender a verdade, em ter a coragem de defender a verdade, de forma sóbria, comprometida contigo, realizando cabalmente o ministério, Senhor. Senhor Deus, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, eu te suplico. Abençoa o Brasil, salva o Brasil, usa-nos para esse trabalho, Senhor, de divulgar a palavra, pregar a palavra por esse Brasil. Ó Deus, tem misericórdia de nós, faça-nos, Senhor, pessoas melhores para te servir melhor. Senhor Deus, ensina-nos a cada dia a pregar esta única palavra, suficiente palavra, eterna palavra, a palavra que salva. Crê, Senhor, no Senhor Jesus Cristo, para que seja salvo tu e a tua casa. Senhor, abençoa-nos, Pai. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe de forma que essa palavra possa calar profundamente no seu coração, ancião, no seu coração, jovem, adolescente, criança. Vamos em frente, vamos lutar esta boa luta e vamos receber a coroa de justiça do Senhor Deus. Que o Senhor Jesus seja aquele que seja o centro da sua vida, da sua fé. Nós vamos nos ver agora no culto da noite, às 19h30, no culto em família. Mas as crianças devem sintonizar às 15 horas no Zoom, a Escola Bíblica Dominical Kids. Até lá!